Nessa aula, nós vamos aprender a criar um encaixe. Bem, para criar um encaixe, o que nós precisamos? Primeiro, da modelagem, que foi a modelagem que nós fizemos lá no Audaces Moldes, onde eu já tenho aqui ela graduada, eu tenho aqui as propriedades dela configurada, tudo direitinho. A modelagem está salva, né? Salvei a modelagem, tudo direitinho. E eu preciso das informações do encaixe. As informações do encaixe vêm na ficha de encaixe, onde eu encontro a ordem dele, né, o nome do encaixe, o modelo que nós vamos utilizar, a largura do tecido, o tipo de enfesto, que é sem sentido, e também aqui a grade, que é quantas vezes eu vou cortar cada um deles. Essas informações vêm do planejamento. Então, as informações da modelagem vêm do modelista, a informação do encaixe vem do planejamento, e aí esse planejamento, inclusive, eu tenho um curso chamado Excel 2016 na gestão da produção, onde numa das aulas eu ensino justamente isso aqui, a criar essa ficha de planejamento, onde eu tenho aqui os limitadores, né, que é tipo quantos tamanhos daquele modelo cabe na mesa, qual é o número máximo de folhas que eu posso colocar no meu enfesto, e aqui eu vou criando o planejamento. Então, aqui eu vou lá, coloco, sei lá, que eu tenho aqui 30 folhas, né, de encaixe, aí aqui no tamanho 36 eu não vou colocar nada. Não é o mesmo encaixe do que eu estou fazendo aqui da camiseta, é um outro modelo, que é um modelo de calça. Então, aqui eu vou colocar um tamanho 36, um tamanho 38, eu vou botar dois tamanhos 40, vou colocar três tamanhos, aqui dois tamanhos também, vamos lá, né, dois tamanhos do tamanho 42, aqui eu já tenho 1, 3, 5, vou colocar um desse aqui, 6, 7, 8. E aqui no 50 e no 52 não vou colocar nada. Pronto, então aqui, ó. Aí eu gerei essa grade, 1, 38, 2, 40, 2, 42, 1, 44, 1, 46, 1, 48 e 50 e 52 eu não vou encaixar. E aí gerou o primeiro planejamento. Agora eu vou fazer o segundo, porque eu ainda não terminei o pedido. Aí eu venho, coloco aqui também, sei lá, vou botar aqui 30 folhas. 30 folhas, vou botar 20 folhas, aí aqui eu coloco uma vez. Aí aqui eu também já vou colocar logo, ó, vou matar logo os tamanhos maiores, todos de uma vez, ó, que fica mais fácil de eu encaixar. Aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou botar 1,5. Então, 5,5. Aqui eu vou colocar 1,5 também. 1,5. E vou colocar mais um aqui. E aí esses aqui eu não vou encaixar, nem o 40, nem o 44, nem o 42 eu vou encaixar. E aí eu já gerei um outro encaixe, onde eu tenho 1, 36, 1,5, 38, 1, 40, 1,5, 46, 1, 48, 1, 50 e 1, 52. E por último, eu vou fazer um R3, um encaixe 3, aonde eu também vou trabalhar com 20 folhas para poder fechar o meu planejamento. Aqui eu não vou botar nada, aqui eu não vou botar nada, aqui eu não vou botar nada. Aqui eu vou colocar 3 e aqui eu coloco 2. E aí eu fechei o meu planejamento. Então, aqui, para fechar esse pedido, o que eu tive? Eu tive 3 encaixes. No primeiro, eu tenho um encaixe com 1,38, 2,40, 2,42, 1,44, 1,46 e 1,48. No segundo encaixe, eu tenho 1,36, 1,5, 38, 1,40, 1,5, 46, 1,48, 1,50 e 1,52. E no terceiro, eu tenho 3,42 e 2,44. E aí eu matei esse pedido. Então, esses valores daqui, eles vêm da onde? Vêm justamente do planejamento para a ficha de encaixe. Agora, eu vou pegar esses dados e vou colocar no meu Audaces Encaixe. Como? Ah, tá. Primeiro, eu queria dizer que não se preocupe com isso aqui. Sem sentido, eu vou explicar mais para frente. A princípio, todos os encaixes são sem sentido, mas a gente vai ver que existem outras configurações. Para criar o meu encaixe no Audaces Moldes, no Audaces Encaixe, eu vou lá no Audaces Encaixe, faço o arquivo novo, venho aqui em incluir modelagem,
clico aqui no modelo que eu vou encaixar, que é o da camiseta de malha mask. Então, aqui, ó, como está aqui na nossa planilha, na nossa ficha, camiseta de malha mask. E aí eu venho aqui com as informações. Só que quando eu carrego ele, o que, que aparece aqui? Ó, camiseta de malha mask, tecido 1. O que, que é esse tecido 1? É o tecido que nós configuramos aqui nas propriedades, tá vendo? Tecido 1. Se eu tivesse posto aqui tecido 2, tecido malha, tecido FT05, ia aparecer esse tecido que eu cadastrei aqui. E é nele, quando eu clico no nó tecido, muda aqui esse lado. E aqui eu vou botar a largura. Repara que a largura é em centímetros. Se eu olhar aqui na minha ficha, a largura é de 1,70 m. Aí eu vou lá no meu Audaces Encaixe, só que 1,70 m transformando para centímetros é 170. O comprimento da mesa eu vou deixar variável. Eu poderia botar aqui o comprimento que a mesa tem, 7 metros, eu botava 700. Eu deixo variável, que aí eu vejo o quanto que o encaixe deu, se passou muito, se eu vou precisar mexer na grade. O tipo que eu estava falando lá do enfesto é aqui. Vou deixar agora, por enquanto, plano. Eu tenho duas opções, plano ou tubular, e sentido duplo. Aí você vai ver aqui que tem sentido duplo, sentido único, sentido por tamanho, sentido por pacote. Por enquanto, para a gente só vai existir sentido duplo, mas eu vou explicar cada um deles mais para frente. E aqui embaixo também tem outras informações que seriam as margens, se eu quisesse, por exemplo, dar aqui o desconto da auréola, que geralmente a gente já pega a largura do tecido com a largura líquida, não precisa botar desconto de auréola. E aqui a grade de tamanhos, ou seja, quantas vezes eu vou cortar cada um desses tamanhos. Aí eu olho lá na minha ficha de encaixe e vejo 2P, 4M, 2G e 1GG. Então, eu vou lá, você vai ver aqui, ó, PP, eu não vou botar nada, são 2Gs, são 4Ms, vamos voltar lá de novo, 4Ms, 2G e 1GG. 2Gs e 1GG. Uma outra coisa interessante é que você já vê aqui as cores são as mesmas cores que eu botei lá no meu Audaces Moldes. Então, quando eu defini aqui a cor da minha gradação, lá na propriedade gradação que eu defini as cores aqui, são essas cores que vão aparecer também o quê? Aqui no Audaces Encaixe. Se eu quiser mudar essas cores, eu posso clicar aqui e mudar. Não vejo necessidade disso, né? E aqui tem essa tela giro inicial. Esse giro inicial aqui é que a peça vai aparecer na mesma forma que ela está aqui. Se eu botar giro inicial de 180, ela ia aparecer virada para o outro lado, né? Virada para o outro lado. Geralmente trabalha-se com giro inicial, eu nunca tive uma necessidade de botar um giro diferente. Agora que eu já configurei o tecido, configurei a minha grade, o meu molde já está todo certinho, está aqui, ó, todas as partes componentes dele, eu vou e clico em OK. Quando eu clico em OK, ele traz aqui para mim na tela o encaixe. Aqui em cima, como nós vimos na aula de apresentação da interface, nós temos a zona de estoque. Aqui embaixo nós temos a zona de encaixe. Aqui embaixo as informações, eu tenho, ó, 36 peças para serem encaixadas. A largura é de 1,70 m. Atualmente eu estou com 0 centímetros de comprimento, rendimento 0, tudo direitinho. Aqui tem uma coisa super interessante. Olha aqui, eu tenho frente, se eu botar ou costa, desculpa, frente e manga. Como costa e frente, lá no meu Audaces Encaixe, eu configurei eles como uma vez, tá vendo? Quantidade de uma frente e uma costa, você vai ver que aqui no Audaces Encaixe aparece uma fileira de números abaixo das costas e uma fileira de número abaixo da frente. Mas, como eu configurei aqui que a manga era um par, olha que interessante, aparecem aqui no Audaces Encaixe duas colunas de números aqui debaixo da manga. Por quê? Eu preciso de são duas frentes, dois tamanhos P's. Então, eu vou ter duas frentes, duas costas, duas mangas esquerdas e duas mangas direitas. Tamanho M, não, desculpa, tamanho P. Então, aqui o que ele tem? Me dá as duas. Então, isso é uma coisa bem legal. Quando eu configuro com o Amparo, ele coloca duas colunas de números aqui, e aí eu já sei que vai sair duplicado, porque eu tenho uma quantidade para o lado esquerdo e uma quantidade para o lado direito. Agora que o meu encaixe está pronto, o que eu tenho que fazer?
executar o encaixe, encaixar essas peças. Mas eu não vou, senão essa aula vai ficar meio comprida, eu vou mostrar isso na outra aula. Então, nessa primeira aula, você aprendeu a criar o encaixe, você entendeu de onde vêm as informações, então parte das informações vem da modelagem, a outra parte da informação vem do planejamento, né, que aí você pode utilizar um Excel, por exemplo, para fazer esse planejamento, ajudar nesse seu controle. E agora vem o trabalho do encaixe, que é justamente o quê? Escolher a melhor posição para cada uma dessas peças para obter o melhor aproveitamento, mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Eu espero que você esteja gostando desse curso. Não esquece que eu estou aqui para te ajudar. Se você tiver alguma dificuldade, é só mandar um e-mail pelas redes sociais ou pela área de discussão do curso. E aí eu vou te ajudar a tirar sua dúvida. O importante é que você não fique com dúvida, né? O curso está caminhando aí, estamos pegando uma parte mais técnica, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu estou aqui para te ajudar. Tá ok? Um forte abraço e não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.